Oi, pessoal. Obrigado porque vocês estão vindo até a última sessão. Hoje também vamos ler Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 26 a 32. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, eu preparei essas 5 sessões falando sobre o segundo filho. A palavra que nós lemos hoje é quando o segundo filho voltou para casa. O pai tinha preparado uma roupa boa, tinha preparado um anel, tinha preparado um banquete para o seu filho. Mas o irmão, ele descobriu isso, o irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele teve dificuldade em aceitar esse fato. E o meu pai, para mim, ele nunca me deu nada. Mas por que para esse filho ele preparou tanta coisa assim? Hoje de manhã, antes eu não tinha nenhuma reação com esse filho mais velho, mas o filho mais velho, quando o segundo filho voltou para casa, ele começou a ficar desconfortável, ele reclamou com o pai dele que tinha preparado um banquete para o seu irmão mais novo. Então, o segundo filho, o filho mais velho, quando reclamou sobre o banquete que o pai tinha preparado para o seu filho mais novo, não está falando que coração o segundo filho teve com o seu irmão. Então, quando o segundo filho voltou para casa, e enquanto o primeiro filho estava vivendo na sua casa, na casa do pai, então, eu acho que o coração do irmão mais novo, ele tinha um coração assim, meio pesado com o seu irmão mais velho. Por quê? Ele desperdiçou tudo que o seu pai tinha. Ele, mesmo voltando para casa, ele pensou: eu sou uma pessoa que desperdicei os bens do pai, eu não tenho nada para estabelecer diante do meu pai. Então, o coração do segundo filho, eu acredito que tinha esse tipo de coração. Então, em 1987, eu recebi a salvação e em 1990, eu recebi treinamento no seminário. Em 1991, no dia 1º de fevereiro, eu comecei a ministrar pela primeira vez. Então, já faz 27 anos que eu estou ministrando. Então, nesses 10 anos que se passaram, 10 anos atrás, eu vim aqui no dia 21 de fevereiro de 2001, eu vim como missionário para Nova York, e há 10 anos atrás eu vim aqui para os Estados Unidos para missionar. Enquanto eu missionei, eu causei muitos problemas no ministério. E assim, no final, eu já não podia mais ministrar. Em junho de 2008, a missão falou: você já não tem mais condições para ministrar na nossa missão. Você já não pode mais ministrar em Nova York.
Então, eu deixei a missão de lado e voltei para a Coreia. Eu voltei para a Coreia e lá na central da missão na Coreia, o que eles falaram? Você não é uma pessoa que não tem somente condição para não ministrar, mas também, tanto como missionário, como pastor, você não tem essa habilidade de ser. Então, você tem que deixar esse cargo de lado. E você tem que se tornar novamente como um irmão e aprender vida espiritual. Eu voltei para a Coreia, perdi minha posição de pastor, de missionário, eu perdi a minha posição de pastor e comecei a trabalhar como os irmãos. E por 3 anos e 6 meses eu trabalhei. Então, em 2011, novamente eu voltei para a igreja. Por 3 anos e 6 meses, tendo essa mesma vida, assim, mesmo trabalho que os irmãos. Então, no passado eu falava para os irmãos: abandonem a si mesmo, depositem seus filhos. Vocês viverem desse jeito é arrogância. Então, sempre na posição de um pastor, eu estava ensinando aos irmãos. Mas quando eu voltei novamente para a posição de irmão, quando eu olhei para os irmãos, não tinha nenhum irmão que fosse pior do que eu. Quando eu estava na posição de pastor e olhava para os irmãos, ele não pode fazer assim. Como dessa forma ele pode aprender vida espiritual? Essa pessoa não devia vir para a igreja. Então, eu já tive esse tipo de coração. Mas eu perdi a posição de missionário, perdi a posição de pastor. E como eu queria aprender novamente sobre a vida espiritual, não existia ninguém que fosse pior do que eu. E depois de 3 anos e 6 meses, novamente na missão, Deus me deu novamente esse dom de poder ser pastor. De novo, faça o trabalho de pastor. As pessoas perguntam, qual a diferença da missão Boa Notícia com outras igrejas? Tem muitos aspectos que são diferentes. Mas na nossa missão, mesmo que você seja um pastor, se Deus não trabalhar através de você, você tem que sair dessa posição, descer dessa posição. E assim, dentro da missão, fazem você aprender novamente a fé como um outro irmão. Então, não tem outra missão no mundo. Nenhuma outra missão fala que você, sendo pastor, novamente desça para ser como um irmão. Vocês vieram aqui, vocês estão comendo aqui, estão passando os dias aqui, não é? Então, toda essa preparação da comida, todas essas coisas que estão sendo preparadas aqui são os pastores e as esposas dos pastores. Então, na nossa missão, não é só porque você é pastor que você é melhor que outra pessoa, mas porque você é pastor, você é uma pessoa que tem que viver mais pela fé do que os outros irmãos. Então, se o pastor não mostrar mais fé do que os irmãos, então essa pessoa já não tem mais qualificação para ser pastor. Por 3 anos e 6 meses, novamente eu pude ter a oportunidade de encontrar o coração de Deus. Desde aquele dia eu comecei novamente a ministrar. E tem uma coisa que eu sempre agradecia no meu coração. Esse irmão é melhor do que eu. Aquele irmão é melhor do que eu. Na nossa igreja não existe alguém que seja pior do que eu. Por isso, para mim, ministrar era muito divertido. Para eu ficar aqui e poder pregar a palavra,
Então, no primeiro dia eu falei, quando subo aqui no púlpito para pregar a palavra, em vez de ter o coração de pensar que eu sou bom, eu tenho muito coração de pensar que vocês vão se levantar e vão embora no meio da pregação. Nossa, por que essa pessoa está naquele lugar? Nossa, ele realmente também é um pastor? Ai, como uma pessoa dessa forma pode pregar a palavra? Então, eu realmente tive esses corações. Mas ninguém se levantou e ficou por 1 hora escutando a minha pregação. Eu agradeço muito a vocês. Depois que eu prego por 1 hora, parece que os nossos irmãos são muito grandes. Uma pessoa como eu sou pastor e eles estão me considerando como um pastor e estão escutando a minha pregação por 1 hora. Então, se há alguma coisa que eu possa fazer por mim mesmo, é errar, cheio de defeito. Eu, como um pastor, eu sou uma pessoa que não tenho poder nenhum, nenhuma capacidade. Então, onde quer que eu vá, independente de quem eu fique, diante de quem eu fique, eu somente posso falar sobre Jesus. Por quê? As minhas palavras somente são palavras de vergonha. Por isso, eu fico muito agradecido de ficar diante dos irmãos. Ai, essa pessoa, ela pode escutar uma palavra que eu estou falando. Hoje, eu vou compartilhar a palavra com vocês pela 5ª vez, e eu fico tão feliz de ver os seus rostos. Eu pensei, como será que esse segundo filho viveu na casa do pai? Na Bíblia não está escrito como ele viveu, mas o coração do segundo filho, será que não foi igual ao meu? Ele agradecia por poder comer, ele agradecia por poder se vestir. O que as pessoas diziam quando viam o segundo filho? Porque é o filho do pai, porque ele é o sucessor do pai. Ah, você veio, tudo bem, cumprimentavam. Mas que coração o segundo filho tinha? Ah, eu não sou uma pessoa que mereço ser cumprimentada, eu sou uma pessoa que devia ser expulsa daqui. Eu não sou um bom filho. Então, como essas pessoas estão me respeitando? Como essas pessoas podem me aceitar? Será que eu posso comer essa comida? Será que eu posso dormir nessa casa? Então, o segundo filho deve ter tido esse tipo de coração. E assim, essa manhã, eu acordei às 3 horas da madrugada e pensei bastante sobre o segundo filho. Senhor, meu Deus, como o Senhor pôde me dar esse Lucas capítulo 15? Vendo esse segundo filho, em Lucas capítulo 15, eu não conhecia o coração desse segundo filho direito, mas hoje de manhã, lendo a Bíblia, Deus me ensinou o coração desse segundo filho. Ai, que justiça ele deve ter no coração dele. O que ele deve ter para poder se gabar? No coração desse segundo filho, ele não tinha nada que ele pudesse se gabar. Se ele tivesse que falar algo sobre si, ele somente poderia passar vergonha. Vocês hoje estão diante de Deus. Se por acaso algum de vocês disser, quem é você? O que vocês vão dizer? Eu sou pastor. Eu sou missionária. Eu sou uma pessoa incrível. Ah, com certeza deve ter esse tipo de pessoa. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa suja. Eu sou uma pessoa que não merecia estar aqui. Eu sou uma pessoa que não devia estar sentado aqui. Eu sou uma pessoa que devia ser expulsa. Eu realmente deveria ser expulso. Mas o pai me fez sentar aqui. O pai me deixou sentar aqui. E o que é esse anel? É o que o meu pai me deu. No coração do filho, ele não tinha nada que ele pudesse se gabar. Então, quando vocês voltarem para sua casa, algumas pessoas vão voltar para ministrar, algumas pessoas vão voltar para o seu trabalho,
Mas pensando em como eu vou finalizar as palavras que tenho pregado para vocês, eu comecei a pensar sobre essa parte de trás de Lucas capítulo 15. O filho mais velho foi para o pai e reclamou. Pai, por que o Senhor está dando tanta bênção para o meu irmão mais novo? Por que o Senhor não me deu essas bênçãos? E o pai falou: tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Então, o filho, no coração do pai, ele tinha o coração que tudo que é meu é teu. Mas o filho mais velho, ele não pensava assim. Por que o pai não me deu nada? Por que só deu para o meu irmãozinho? Por que não me deu nada? Pessoal, vocês acreditam que todo esse universo, todas essas criações pertencem a Deus? Vocês acreditam que vocês são filhos de Deus? Então, por que todas as coisas do mundo não se tornaram seu? Por que vocês não conseguem pensar de que todas as criações são suas? Então, vocês jamais vão dizer que são pobres. Vocês jamais vão dizer que são sozinhos. Vocês jamais vão dizer que fracassaram. Então, se vocês acreditarem que Deus é seu pai, se vocês acreditarem que toda a criação desse universo pertence a Deus, então vocês acreditam que tudo isso é de vocês? Se vocês acreditarem dessa forma, vocês não vão sentir falta de nada. Vocês sempre terão felicidade, sempre ficarão felizes. Vocês não têm murmuração no coração? Vocês não têm cobiça no seu coração? Vocês não têm reclamação, murmuração? Porque vocês não acreditam no Pai. O Pai disse, tudo que é meu é teu. Pessoal, porque no coração do segundo filho, tudo que era dele se tornou, tudo que era do pai se tornou dele, mas do coração do filho mais velho não era assim. Mesmo vivendo na casa do pai, mesmo estando junto com o pai, mesmo comendo das coisas do pai, tem pessoas que não acham que não são suas. Isso é o segundo filho. É o primeiro filho. Mas o segundo filho, ele gastou todos os bens do seu pai dissolutamente. Ele não era qualificado de se chamar filho daquele pai. Mas aquelas pessoas que todas as coisas do pai se tornam dele. Pessoal, eu sou tão feliz. Eu vim para Nova York, sabe a coisa que eu mais falo? Vocês não enxergam que eu estou feliz? Todas as pessoas que eu me encontrei, eu perguntei, você não me enxerga como uma pessoa feliz? Eu não tenho capacidade para ser pastor. Eu não devo estar aqui. 2 dias antes de vir aqui, eu escutei que eu tinha que ficar na classe evangélica sobre a eterna redenção. Eu não conseguia entender isso. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não posso estar naquele lugar. Não é, por acaso não tem ninguém que pregue a palavra aqui? Não. Mas por que vocês estão mandando eu ir para aquele lugar? Eu disse, não, eu não posso ir. Por isso os pastores disseram para mim, a única pessoa que pode estar naquele lugar é você. Porque você não fez nada bem. Você não tem o que falar. Se não for sobre Jesus, eu vou falar sobre o quê? Por isso, todas essas coisas se tornam minha. Pessoal, vocês falam que são filhos de Deus. Mas o motivo das coisas de Deus não se tornarem suas é porque vocês ainda têm suas próprias coisas. Vocês têm coisas que vocês dizem que é seu ainda. Eu sou assim. Eu tinha esse coração. Eu pensava desse jeito. Por isso vocês não conseguem usufruir as coisas de Deus. Então, se você vê Romanos capítulo 5, está escrito assim. Se vocês receberam salvação,
Então está falando, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Sabe por que vocês podem ter paz com Deus? É por causa de Jesus Cristo. Amém? Amém. A única razão para a gente poder ter paz com Deus somente pode ser por causa de Jesus Cristo. Vocês receberam salvação? Sim. Então nós somente precisamos de um, que é Jesus Cristo. Por meio dele, nós podemos ter paz com Deus. Apóstolo Paulo falou para os romanos, falou para os judeus que receberam salvação em Roma. Vocês receberam salvação? Então, vocês somente podem ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando vocês voltarem para casa, vocês vão ter que viver pela fé. Então, vocês precisam ter fé para viver vida de fé. Mas para você viver pela fé, você só precisa de um, de Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo você pode ter paz com Deus. No começo, quando surgiu muitos problemas no meu ministério, como um pastor, quando eu perdi essa minha posição, quando eu perdi a minha posição de missionário, isso foi uma vergonha para mim. Quando será que eu vou poder ficar novamente no palco, no púlpito, diante dos irmãos? Como eu posso falar diante dos outros pastores que eu sou pastor? Então, era um grande sofrimento para eu voltar para a igreja. Mas Deus me mandou para aquele lugar e fez eu voltar. E quando eu voltei, Ele fez eu largar todas as minhas coisas. Minchol, você é sujo, você é mau, você é arrogante. Por isso, não fala das suas próprias coisas. Agora, voltando, você só fala sobre mim. Naquele tempo, eu não sabia direito onde quer que eu vá, o que é que eu faça. Sempre havia uma coisa que me falava: você cometeu muitos erros. Você realmente é um pastor? Se você for para o púlpito, com certeza as pessoas vão se levantar e vão embora. Se você for pregar, algumas pessoas podem dar as costas para você. Eu não podia me esquecer, não podia apagar isso. Então, o coração que eu mais tinha medo era esse. Se os irmãos virarem a cara para mim, se os pastores virarem a cara para mim, eu jamais pude apagar esse coração de dentro de mim. Por isso eu agradeço muito a vocês. Eles estão sentados aqui até o final. Escutando o que eu estou falando, eles estão continuamente sentados aqui. Então eu somente posso falar de Jesus. Eu não posso falar sobre mim mesmo. Então, é óbvio isso. A minha vergonha, a sujeira, as coisas imundas. Fora isso, o que mais eu vou falar? Enquanto eu ficar essa semana com vocês, que eu fiquei com vocês, eu agradeci muito porque Deus nos ajudou e esteve conosco. Então, na Bíblia, as pessoas que receberam salvação, elas têm que receber condução de Deus. E as pessoas querem viver conforme a vontade de Deus. Então, todos vocês têm esse coração, não é? Vocês também querem viver conforme a vontade de Deus, não é? Sim. Não é? Sim. Em Mateus capítulo 7 está escrito: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então as pessoas vão para diante de Deus. Deus, Deus. Muitas pessoas fazem isso. Mas não são todos eles que vão para o céu. Quem é que pode ir?
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, Mateus capítulo 7, versículo 21. Está falando que aquele que faz a vontade de meu Pai que pode ir para o céu. Então, dentro das pessoas que vivem vida de fé hoje, as pessoas querem resolver esse problema. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Pessoal, se nessa manhã vocês souberem exatamente a vontade de Deus, vocês não somente vão para o céu, mas enquanto viverem nessa terra, vocês vão poder viver a vida do céu. Então, todos os dias vocês vão poder se alegrar, vocês vão poder se divertir, amém? A gente tem que saber exatamente sobre isso. Porque as pessoas não sabem exatamente sobre isso. As pessoas pensam que fazer a vontade de Deus é orar. Viver conforme a vontade de Deus é pregar, evangelizar. O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Que Jesus Cristo falou que se não fizer a vontade do Pai, não pode ir para o céu. As pessoas pensam de uma forma muito vaga sobre a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, será que é se sacrificar? A vontade de Deus, será que é ofertar? A vontade de Deus, assim como Jesus Cristo é morrer pela outra pessoa, me sacrificar pela outra pessoa? Pessoal, qual é a vontade de Deus que está no seu coração? Amados irmãos, vivam conforme a vontade de Deus. Vocês já pregaram assim nas suas igrejas? Então, o que a gente está pedindo para os irmãos da igreja? A gente está falando que é a vontade de Deus. Então, a gente está desejando com que eles vivam de que forma? Vim para a igreja todos os dias, essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a gente dar as costas para o mundo? Se a gente der as costas para o mundo, onde que a gente vai poder viver? Onde existe nesse mundo um lugar que não tenha pecado? A gente tem que partir desse mundo. Qual que é a vontade de Deus, então? A gente tem que saber exatamente sobre isso para a vida espiritual se tornar divertida. Para o caminho de fé se tornar abençoado. Se a gente não souber disso, então, mais do que a vontade de Deus ser boa para a gente, vai ser um sofrimento para a gente. Cada vez que a gente for para diante de Deus, eu não consegui viver conforme a vontade de Deus. Não, eu não fiz a sua vontade. Eu não consegui receber graça, porque eu não consigo viver conforme a vontade de Deus. Então, a gente não vai falar assim? A Bíblia falou. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Pessoal, vamos procurar um versículo na Bíblia. Se vocês verem a legenda, vocês vão poder ver direitinho. É Mateus capítulo 7, versículo 21. Por favor, coloque a legenda. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Eu acho que todos estão com sono, né? Vontade de meu Pai. Vamos procurar um outro versículo. Vamos procurar o livro de João. Porque é algo que vocês têm que confirmar. Então, primeiramente, eu vou procurar os versículos e depois eu vou explicar. João, capítulo 6, versículo 40. Aqui está falando da vontade de meu Pai.
Vamos ver João 6,40 todos juntos. 1, 2, 3 e já. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui está falando a vontade de meu Pai. Não é verdade? Vamos ver mais um versículo. 1 Tessalonicenses. Então, vocês se lembrem dessas palavras e procurem em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos mais uma vez, porque vocês vão acordar. Vocês têm que saber disso para poder viver pela fé. Certo? Vocês têm que voltar antes de voltar para casa, escutar bem essa palavra. Capítulo 4, versículo 3. Vamos ler bem alto. Podem? Porque todos vocês já conhecem bem a Bíblia, não estão nem abrindo a boca. Mas vocês sempre têm que ler a palavra. Capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, sempre que Jesus a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, o que diz? Está escrito vontade de Deus, certo? Quando ele explica a vontade de Deus, Deus sempre coloca vontade. A vontade de Deus quer dizer o quê? O plano de Deus, a decisão de Deus, o desejo de Deus. As pessoas, elas estão entendendo errado sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente faça alguma coisa. A vontade de Deus é o plano de Deus. É o desejo de Deus. É decisão de Deus. Vontade de Deus. É o plano que Deus tem para conosco. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. O que é isso? Qual que é o plano de Deus? A nossa santificação. Amém? Não é que a gente tem que se santificar. É que Deus tem um plano de nos santificar. Isso é a vontade de Deus. Amém? Pessoal, vocês têm que trocar o pensamento. Se vocês lerem a Bíblia com os seus pensamentos, os 66 livros da Bíblia vão parecer que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas na Bíblia está escrito sobre a vontade de Deus. Está escrito sobre o plano de Deus. Eu tenho um plano para contigo. Isso é a Bíblia. Amém? Ele dizer, a palavra que diz, não matarás. Quando diz não matarás, que pensamento vocês tiveram? Não era para matar, vocês pensaram, eu não devo matar. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus falou, não matarás. Ou seja, eu vou tirar o assassinato de dentro de você. Isso é a Bíblia. Amém? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitas pessoas leram essa Bíblia. Ah, a vontade de Deus é a santificação. A partir de hoje eu tenho que viver uma vida de uma forma santa. Eu não posso mentir. Eu não posso roubar. Por acaso, se vocês pensarem dessa forma, vocês estão entendendo errado a Bíblia. Não é o que a Bíblia diz. Está escrito, esta é a vontade de Deus.
Deus tem um plano para conosco. Eu vou te santificar. Eu vou te santificar. E esse era o plano de Deus. Então vocês têm que ser santificados. Amém? Isso é viver conforme a vontade de Deus. Quando eu li essa Bíblia, eu fiquei muito agradecido. Sabe por que eu leio a Bíblia? Porque dentro dessa Bíblia tem a vontade de Deus. Tem um plano para mim. Tem um desejo de Deus para comigo. Tem uma decisão que Deus tem para comigo. Deus vai fazer isso por mim. Deus vai me ajudar. Deus vai fazer isso por mim. Amém? Pessoal, isso é algo incrível. As pessoas leem a Bíblia e sentem um fardo. Ai, como é que eu vou fazer isso que a Bíblia está falando? Como eu vou viver dessa forma? Essa é uma pessoa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Na primeira vez a gente falou sobre o Nicodemos. O Nicodemos, quando ele foi procurar por Jesus, Jesus Cristo falou que o homem tem que nascer de novo. E o que Nicodemos falou? Eu sou velho, como eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e sair? Nicodemos não era uma pessoa que vivia conforme a vontade de Deus. Porque quando ele escutou que tem que nascer de novo, ele queria nascer de novo. Não é? Sim. Essa pessoa não é uma pessoa que vive pela vontade de Deus. Por isso, embora ele tenha ido até Jesus, ele voltou sem ganhar nada. Vocês estão sentados aqui por uma semana. Vocês podem voltar para casa sem ganhar nada. Mas se vocês compreenderem errado a vontade de Deus, o plano de Deus, se vocês pensarem que é porque você tem que fazer alguma coisa, então acreditar em Jesus vai ser um fardo para você. Você ficar próximo de Jesus vai ser um fardo para você. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa não é a palavra de Deus? Mas por quê? Quanto mais a gente se encontra com Jesus, quanto mais a gente fica próximo de Jesus, mais o fardo fica pesado no meu coração. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo viver desse jeito, eu não consigo fazer isso. Isso está tornando o seu coração tão cansativo. A vontade de Deus não tem nada a ver com você. Esse não é o caminho da fé. Se você tem fé, então no seu coração você vai estabelecer a vontade de Deus. Deus, o Senhor tem um plano para me santificar? Deus, o Senhor tem um plano para me fazer feliz? Então eu vou ser feliz. Eu vou ser santificado. Independente de que tipo de pessoa eu seja, independente do que eu faça, Deus, ele tem um plano. Então eu vou ser santificado. Isso é fé. Amém? Pessoal, ler a Bíblia é algo muito divertido. Dá para enxergar o plano de Deus. Eu quero falar sobre mais uma palavra da Bíblia. Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, agradecei a tudo. Vocês já leram essa palavra? Sim. Sabe o que diz ali? Está falando porque esta é a vontade de Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Vocês sempre estão se regozijando? Não? Como eu posso me regozijar sempre? Vocês dão graças em tudo? Não. Como eu posso agradecer a tudo? Orai sem cessar. Vocês oram sem cessar? Não, eu durmo todo dia. Por quê? Quem é que está tentando fazer tudo isso? Quem?
Vocês leram a Bíblia. Mas vocês querem cumprir. Vocês não sabem qual é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo errado a Bíblia. Sabe por que eu disse que eu sou feliz? Porque Deus tem que me dar a sua felicidade. Ele me prometeu. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Aleluia! Então esse é o coração que eu tenho. Deus vai me fazer feliz. Deus vai me dar motivo de gratidão. Deus vai me fazer orar. Então é por isso que eu estou feliz. E vocês? Tudo é um fardo. Porque quem é que está fazendo? Eu estou fazendo. Por isso, eu vou para a igreja, mas eu vou com um baita de uma carga nas costas. Vai para a igreja e só fica suspirando. Suspirem comigo. Vai, me imitem. É claro que todos vocês vivem pela fé, né? Essas pessoas que ficam suspirando ficam lá na Coreia. Os pastores aqui dos Estados Unidos só vivem pela fé. Certo? Porque a gente compreende de forma errada a Bíblia. Não é que a Bíblia nos dá a felicidade, o regozijo, a graça. Está falando, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E está falando que essa é a vontade de Deus por nós. Quando vocês voltarem para casa, a felicidade vai estar lhes esperando. A gratidão vai estar lhe esperando. Sempre a oração vai estar lhe esperando. Amém? Amém. Essa é a vontade de Deus. Mas nós não pensamos dessa forma. Porque nós queremos viver conforme a vontade de Deus. Então toda a Bíblia se torna um fardo para a gente. Hoje de manhã eu queria me encontrar rapidamente com vocês. Será que as pessoas sabem que essa é a vontade de Deus aqui que está escrito na Bíblia? Se elas souberem que isso é a vontade de Deus, então vocês não vão conseguir deixar essa Bíblia de lado. Lá na minha igreja eu preguei essa palavra. Pessoal, essa é a vontade de Deus. Então, vocês, qualquer que seja a palavra, acreditem. Então, uma irmã, enquanto eu escutava a pregação, ela fechou os olhos. Ela segurou a Bíblia e ela abriu a Bíblia. E ela indicou um versículo. E ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos e viu um versículo da Bíblia, ela leu que o Amã, ele foi pendurado na forca de 50 côvados de altura. E desde aquele dia ela parou de vir na igreja. O quê? Então quer dizer que eu tenho que morrer? Como assim? Ela estava esperando o quê quando abriu a Bíblia? Ela estava esperando, o comandante Naamã recebeu 10.000 talentos de ouro. As pessoas leem a Bíblia conforme a sua própria vontade. Não é verdade? Então, o que vocês procuram na Bíblia? Vocês procuram uma palavra que vai lhes alegrar. Com certeza, não vocês, os coreanos. Entenderam? O pessoal do Rio de Janeiro. Então, todo mundo lê o que gosta de ler. Então, Adão, Eva, essas palavras são tão chatas. Tem 6 côvados lá no tabernáculo de largura, de comprimento. Nossa, que coisa chata. Vocês não têm interesse nenhum sobre isso, não é? Mas está escrito, abençoou, abençoou, ajudou, ajudou. Vocês só têm interesse nessas palavras, não é? Por quê? Outras partes da Bíblia não é interessante. Por quê? Eu estou lendo a Bíblia conforme a minha vontade. Na Bíblia está escrito a vontade de Deus. Creiam.
Amém? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Nova York, há tantas pessoas que estão lendo 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas, lendo a Bíblia, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que tentam se esforçar a ser santificadas. E tem pessoas que pensam, Deus tem o plano de me santificar. Então eu vou ser santificado. E quando lê a Bíblia dessa forma, como ele vai me santificar? Como eu vou ser santificado? Então esse livro se torna um livro que vai te dar fé. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Quem é que nos santificou? Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Esse era o plano de Deus. Deus tinha um plano de nos santificar. E conforme esse plano, Ele já realizou. E nos santificou. Por isso agora nós somos santos. Amém? Essa é a vontade de Deus, e se tornar um coração com Deus. Vamos ver João capítulo 6. Como podemos fazer para ganhar a vida eterna? João capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pessoal, vocês creem nessa verdade? Então, dentro de vocês tem vida eterna. Amém? Está falando que quem crê em mim tem a vida eterna. Acreditar em quem? Deus tinha uma vontade para conosco. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E de acordo com a sua vontade, em Hebreus capítulo 10, 14, está escrito o quê? Então, o pastor convidado dessa vez, ele falou todas as vezes. Todos vocês já decoraram, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Ele concretizou, realizou a vontade que Deus tem para conosco. Não é que nós precisamos nos santificar. Mas Deus, conforme a sua vontade, Ele já nos santificou. Se nós acreditarmos nisso, nós somos pessoas que ganhamos a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Amém? Vocês creem nisso? Então vocês têm a vida eterna em vocês. Quando o segundo filho voltou para o pai, o que foi que o pai falou para o filho mais velho? Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas o filho mais velho não acreditou nisso. Estando na casa do pai, comendo das coisas do pai, ele não acreditava que era dele. Então o que ele fez? Ele fez o seu trabalho, não é? Ele estava na casa do pai trabalhando esforçadamente. Na casa do pai ele não tinha que trabalhar. Ele tinha que usufruir das coisas do pai. Isso é alegria. Mas porque as pessoas não sabem disso. As pessoas se esforçam para viver conforme a vontade de Deus. Por isso a vida espiritual acaba se tornando difícil e as pessoas vão para um caminho errado. A Bíblia nos fala
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que viver uma vida de fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, vocês precisam de fé no seu coração. Está escrito, o justo viverá por fé. Então, se você recebeu salvação, você é uma pessoa que tem vida eterna. Então, agora vocês têm que viver uma vida de fé. E eu quero falar para vocês alguns pontos muito importantes para viver a vida de fé. Romanos capítulo 8. Eu gostaria muito que vocês lembrassem de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vamos ler o versículo 8 todos juntos? Versículo 8, 1, 2, 3 e já. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Certo? Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que estão na carne ou no espírito? Espírito? Estão na carne? Não? Estão no espírito? Nossa, aqui só tem pessoas grandes, né? Mas vivendo as suas vidas, vocês mentem. Vocês têm ódio. Vocês cobiçam as coisas dos outros. Surge lascívia. Vocês estão na carne ou no espírito? Hein? Mas agora há pouco vocês disseram que estavam no espírito. Agora há pouco vocês falaram que estavam no espírito. Por que já trocaram? Por isso os coreanos vivem só na Coreia. Não querem partir da igreja. Porque se partir da igreja, vira carne. Quando escuta a palavra, é espírito. Entenderam? Quando escutam a palavra na igreja, todos respondem espírito. Mas só de ir para casa e voltar, já respondem carne. Só de voltar do trabalho, respondem carne. Só de encontrar o amigo, respondem carne. Então, não são nem espírito, nem carne, ficam andando para lá e para cá. Por isso, os teólogos disseram o quê? O corpo é carne, mas o coração é espírito. Então, eles criaram um monstro estranho. Tem muitas pessoas assim. Então, quando vocês escutam a palavra, parece que vocês são espirituais. Mas se vocês têm um coração pelo mundo, então parece que vocês estão na carne. Então, indo para cá e para lá na água quente, água fria, água quente, água fria, você já não sabe mais que água você é. E vive sem sentir nada. E daí se é espírito? E daí se é carne? Ai, Deus vai me levar para o céu. E simplesmente vivem. Não pode ser assim. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando for julgado se você está na carne ou no espírito, pessoal, isso parece uma coisa grande ou pequena?
Isso parece uma coisa grande ou pequena? Pequeno. Não querem nem responder. Ah, para que você está perguntando se eu vou responder e depois você vai trocar tudo para sua vontade? Não, não tenham seus pensamentos. Respondam. Pequena. Isso parece grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. Não, é grande. É maior que o relógio. Sim, comparado a mim é pequeno. Mas comparado ao relógio é grande. Então não existe o conceito grande e pequeno. Dependendo do conceito, com o que você comparar, isso é grande ou pequeno. Entenderam? Então, depende com o que você compara. Então, a Bíblia diz os que estão na carne e os que estão no espírito. Quando vocês dizem que estão na carne ou no espírito, vocês estão comparando com o quê? Vocês comparam com a sua pessoa. Quando eu olho para mim mesmo, eu não tenho uma vida que a Bíblia fala. Então aí a gente diz que a gente está vivendo aonde? Na carne. Certo? Mas a Bíblia está falando que a gente está vivendo aonde? A Bíblia diz assim, que Deus falou assim, no versículo 9. Romanos 8, 9. Vocês têm que se lembrar dessa palavra. Romanos 8, versículo 9. 1, 2, 3 e já. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz o quê? Vós. Está falando se o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Pessoal, quando vocês julgam se estão na carne ou no Espírito, Deus tem o conceito no Espírito de Deus. Mas e as pessoas, quando elas julgam se elas estão no Espírito ou na carne, elas estão dependendo da sua carne. Entenderam? Você está no Espírito quando a gente pergunta assim. Ah, dentro de mim tem o Espírito de Deus? Ah, será que dentro de mim tem o Espírito de Deus? Algumas pessoas ficam verificando. Ah, eu menti, roubei, matei, adulterei. Mas se dentro de mim habita o Espírito de Deus, então eu sou uma pessoa que estou no Espírito. Por mais que eu seja limpo, por mais que eu seja bonito, mas se dentro de mim existe pecado, Deus vai falar que eu sou pecador. Pessoal, o que isso significa? O que isso? É um copo. Mas a gente não chama um copo, a gente chama de copo de água. Se eu estiver com sede, eles colocaram água para, se eu estiver com sede, eu beber. Certo? Se eu disser exatamente, isso é um copo de água, certo? Se você colocar ouro dentro, se você colocar ouro aqui dentro, sim, é um copo de ouro. É um copo que tem ouro. O importante não é o copo. O importante é o que você colocou dentro do copo. Se você colocar cocô aqui dentro, é um copo de cocô, certo? A Bíblia não vê o copo e fala espírito ou carne.
O que tem dentro desse copo? Você tem espírito ou carne dentro do seu coração? Deus, olhando isso, fala se a gente é espiritual ou carnal. Está escrito aqui, né? Se habita o Espírito de Deus em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é uma pessoa de Deus. Então, o que é o Espírito de Deus? É a palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito que habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, se você aceitou a palavra de Deus, então você tem Deus no coração. Amém? Então, quando você pensa que você é espiritual, se você pensa que é santo, então se você aceitou essa palavra dentro do seu coração, então você é santo. Mas se no seu coração só tem maldade, então por isso eu somente posso dizer que você é sujo e mau. Amém? Vocês são justos? Sim. Tem dois tipos de pessoas. Quando a gente pergunta, você é justo? Tem pessoas que olham para si mesmas. Jamais elas podem dizer que são justas. Tem pessoas que, olhando para a palavra de Deus, dizem que são justas. Então, elas podem dizer que são justas. Amém? As pessoas dizem para a gente que a gente é herege. Sabem por quê? Porque a gente diz que a gente é justo. Como vocês são justos? Vocês não mentem. Vocês não roubam. Então, quando que a gente pode se tornar justo? Enquanto eu olhar para mim mesmo, como eu posso dizer que eu sou justo? Ali dentro não existe o caminho da justiça. O único caminho para você se tornar justo é somente por Jesus Cristo. Se vocês acreditarem na palavra que Ele fala, se você falar conforme sobre a justiça, então isso é fé. Amém? Sim, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas fraquezas. Eu também sou uma pessoa que perdi a posição de missionário. Eu também sou uma pessoa que perdi a minha posição de pastor. Mas como eu posso estar aqui? Por causa de Deus. Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo me estabeleceu aqui. Quando vocês falarem comigo, vocês vão perguntar, como você pode ser um pastor? É verdade, eu não sou um pastor. Eu sou muito sujo. Mas Deus falou que eu sou um servo dele. Por isso que eu estou pregando. Amém? Isso é fé. Você não mente? Não. O meu pai era mentiroso. Porque o meu pai era o diabo. Então, imagina quão bom mentiroso eu pareço ser. Mas Deus me deu a sua justiça. Deus me deu a sua santidade. Então ele me pergunta, você é santo? Sim! Como você pode ser santo? Porque Deus me deu a sua santidade. Por isso eu sou santo. Pessoal, daqui a pouco vocês vão estar diante do juízo de Deus. Vocês vão ficar diante do santo trono de Deus e vocês vão ser julgados. E naquele tempo Deus vai lhe perguntar, você é santo? Sim? E vocês acham que Satanás vai estar do lado ali e vai ficar quietinho? Deus, o mentor, ele é santo. E ele vai começar a me denunciar. Tal dia, de tal ano, ele roubou, ele matou, ele mentiu. Ai, é verdade, Deus. É verdade que eu fiz tudo isso.
Então como você pode dizer que é santo? Porque eu tenho a justiça de Deus dentro de mim. E essa justiça, de quem que é? É de Jesus Cristo que está ao seu lado, Deus. Amém? Por isso, depois que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo, ele tem a marca do prego na mão. Ele tem a marca da chicoteada que ele tomou, da lança que ele tomou na costela. Quando eu for para o céu, eu vou ver só uma coisa. Se na mão dele tem a marca do prego ou não. Se ele tiver, com certeza eu posso ficar no céu. Amém? Para me justificar, ele morreu na cruz. Tem um cântico. Se você fracassar nesse mundo, olhe para a mão com a marca de Jesus Cristo. Então, se você fracassar nesse mundo, então olha, toca na mão de Jesus Cristo, naquela marca do prego. Quando você perder sua força, então você toca nessa marca de prego na mão de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por você. E assim Jesus Cristo deu o Espírito dele dentro de vocês. E agora nós já não estamos mais na carne, mas no Espírito. Amém? Agora nós não somos mais pessoas que vamos ser arrastadas pela carne. Deus nos deu o Espírito de Jesus Cristo. Acreditem nessa verdade. A mulher surpreendida no ato do adultério, ela se encontrou com Jesus Cristo. As pessoas, o que fizeram com essa mulher? Todo mundo queria apedrejar essa mulher. E o que Jesus Cristo falou naquele tempo? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. E o que Jesus Cristo falou? Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Essa mulher é uma mulher suja. Ela foi pega no ato do adultério. Porque ela foi pega no ato do adultério. Então não tinha desculpa para ela. Ela estava com vergonha, ela era uma mulher suja, imunda. Mas ela escutou a voz de Jesus Cristo. Nem eu tampouco te condeno. E depois que essa mulher escutou isso, o que ela fez? Ela foi para a terra dela e ela pregou. Ela se tornou uma pessoa que prega Jesus Cristo. Pessoal, tem uma imagem certa. Tem a imagem que é suja, má, imunda. Mas tem uma outra imagem que Jesus Cristo deu para ela, que ela é santa, justa. O quê? Você é santa? Você é limpa? Sim, não tem nada que eu possa dizer. Realmente, eu não sou uma pessoa limpa. Eu sou uma pessoa suja. Eu sou uma pessoa adequada para vocês matarem apedrejada. Eu não consigo vencer o desejo da carne. Eu sou uma pessoa que cometeu esse pecado sujo. O Senhor pode, vocês podem me amaldiçoar, mas existe alguém que não me amaldiçoa. Ele é Jesus Cristo. Por isso essa mulher se tornou uma mulher que testemunha a Jesus Cristo. Essa é a vida de uma pessoa que dá os seus passos pela fé. Amém? Pessoal, não escondam a sua pessoa. Não queiram esconder a sua sujeira. Reconheçam. Realmente, eu sou uma pessoa suja. Eu sou uma pessoa vergonhosa. Eu sou uma pessoa que realmente não deveria estar aqui. Mas Deus me estabeleceu. Deus falou que não me condena. Então surgem muitas condenações dentro de mim. Antes de subir aqui, eu fico atrás da cortina. E tem muitas vezes que meu coração bate muito forte. Deus, hoje eu posso ir para lá na frente? Eu posso falar do Senhor ali na frente? Eu não sou um pastor.
Eu não posso dizer que eu sou um missionário. Eu sou uma pessoa vergonhosa, suja. Como eu posso falar sobre o Senhor? Não! Por isso que eu matei meu filho na cruz por ti. Você é perfeito. Você é santo. Por isso que eu estou aqui, não é? Amém? Pessoal, independente de como vocês me enxerguem, eu sou santo. Eu sou perfeito. Amém? Pessoal, acreditem nessa verdade. Romanos 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a gente pode dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, estimados pastores, Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz por causa de vocês. Deus, Ele lhes dá todas as coisas. Isso é uma promessa. Essa é a vontade de Deus. Meu filho ser crucificado. E para nós que acreditamos nisso, Deus quer nos dar todas as coisas. Tenham coragem, pessoal. Vocês precisam de uma casa? Deus vai lhes dar. Vocês precisam de membros? Deus vai lhes dar. Deus também deu seu próprio filho. Vocês precisam de saúde? Deus vai lhes dar. Ele deu o seu próprio filho. Ele já prometeu. O que Ele não vai te dar? O que Ele vai poupar? Pessoal, abram a boca e falem sobre Deus. Todos os dias abram bem a boca. E eu vou lhes preencher. Amém? É porque nós não acreditamos em Deus. E estamos presos na nossa pessoa. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O que a Bíblia diz? Quem nos justificou? Hein? Deus. Sim, Deus. Amém. Deus falou que nós somos justos. Então nós somos justos. Nós somos perfeitos. As pessoas olhando para si mesmas. Você é perfeito? Como eu posso dizer que eu sou perfeito? A Bíblia diz que eu sou perfeito. Não, mas eu não sou. Pessoal, essas são pessoas que não têm fé. Essas são pessoas que não têm um coração como o de Deus. As pessoas que acreditam em Deus são pessoas que acreditam na palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Gálatas para terminar. Gálatas, capítulo 5. Então, quando a gente viver a vida de fé, então, a gente, querendo viver a vida de fé, a gente recebe esses obstáculos da carne. E a Bíblia fala como a gente pode vencer essa carne. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As pessoas não querem matar. Esse não é o caminho da carne, de vencer o pecado. Se você quer vencer o pecado, está escrito, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Não é que eu vou vencer a concupiscência da carne, mas é que o Espírito odeia a carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne.
porque não, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está escrito aqui. Se por acaso vocês seguirem o Espírito, então vocês não fazer conforme o desejo da carne. Não é que você tem que se esforçar para parar de fazer a concupiscência da carne, mas se você seguir o Espírito odeia a carne. Amém? Amém. Não é que eu tenho que vencer a carne. Enquanto você seguir o Espírito odeia a carne. E nós gostamos da carne. Não é verdade? Sim. Então, se eu quiser vencer a carne, eu não consigo. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo vencer o sono. É lógico. Como podemos vencer o sono? Pastor, esse coração lascívio não desaparece de mim. É óbvio. Entenderam? Sim. Pessoal, se vocês têm um coração lascivo, não fiquem se escondendo por algum lugar. É óbvio que surge esse coração dentro de nós. Nós não podemos vencer a lascívia. Somente sigam o Espírito. O Espírito odeia a carne. Então é o Espírito que vai fazer você vencer a carne. Por isso, quando daqui a 1 ano nós nos encontrarmos novamente aqui, nós vamos estar recebendo a condução do Espírito de Deus. Vamos louvar a Deus, vamos cantar sobre Deus, nós vamos nos encontrar novamente desta forma. Ano que vem eu quero vir novamente. Eu vou para Atlanta, depois que acabar aqui. Eu não sei se vai ter alguém que vai para Atlanta depois daqui. O restante das coisas eu quero falar lá em Atlanta. Daqui até Atlanta demoram 17 horas. E eu quero conversar com vocês no ônibus. E também quando chegarmos em Atlanta. Tem muitas coisas que eu quero lhes falar. Eu não tenho o que falar sobre mim. Mas esses 66 livros da Bíblia que foram nos dados é tão gratificante. Vivam seguindo, andando pelo Espírito. Então vocês vão vencer a concupiscência da carne. Então dentro do Senhor vocês poderão ter uma vida abençoada e feliz. Muito obrigado por terem escutado a palavra por 1 semana. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos. Nós somos muito felizes porque temos a palavra de Deus. Enquanto escutarmos a palavra, a preocupação desapareceu, a felicidade abundou no nosso coração. Abençoe todos os pastores que estão aqui, que todos nós possamos andar pelo Espírito, vencendo a carne, que possamos viver pela fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.